Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com a Janaína Dalan, CEO da Carbonext, uma empresa especializada em projetos de soluções baseadas na natureza, esse grande tema e essa grande oportunidade para o Brasil, para o mundo, de vender créditos de carbono, de atrair financiamento para projetos de captura de carbono e de redução de emissões. Janaína, eu estou muito feliz porque você é a minha 8ª entrevistada mulher de forma consecutiva. O Earth News Terra, desde junho, ele entrevistou 24 pessoas, das quais 11 mulheres. Isso era um objetivo meu, balancear a presença de homens e mulheres, porque a contribuição das mulheres é brutal em todas as áreas, e especialmente nessa área de conservação ambiental, o instinto feminino, né? E a criatividade, a capacidade, a inteligência, tudo isso é uma contribuição fantástica. Portanto, muito obrigado, seja muito bem-vinda. E eu queria começar perguntando para você como é o trabalho da Carbonext. Eu sei que vocês já têm 1.600.000 hectares de área na floresta amazônica conservada, e são projetos de RED+, de redução de emissões por desmatamento e degeneração, mas explica para a gente como é que isso funciona na prática. Legal, obrigada, em primeiro lugar, Lorival, pelo convite, é um prazer estar aqui. É muito bacana saber que você está fazendo uma série de entrevistas com mulheres. Eu acho que é o que você falou, né? Essa equidade deve existir, e o quanto mais a gente conseguir promover, melhor ainda. Então, eu fico muito feliz aqui de estar presente e para a gente contribuir para essa pauta também. Bom, o que a Carbonext faz? Então, a gente desenvolve um projeto, né? A gente vai desde da identificação na floresta de uma área que tem potencial para gerar crédito de carbono, né? O que significa isso na prática? Para você gerar projetos que entreguem crédito de carbono de RED+, você tem que ter uma área que ela sofre ameaça de desmatamento. Então, não é qualquer floresta que você fala, tem um estoque de carbono aqui, eu vou vender crédito. Não é assim que funciona. Para você falar que você vai vender um crédito de RED+, você tem que falar que esse estoque de carbono que você está vendendo, ele provavelmente, por uma série de análises históricas, você comprova que ele ia virar CO2, ele ia ser desmatado, ele ia pegar fogo, iam vender a madeira, enfim, ele ia sofrer esse desmatamento. Então, quando a gente analisa uma área que chega para a gente faz isso, a gente olha e fala, poxa, o Lorival tem uma fazenda ali, vamos ver se ela tem crédito de carbono, se ela tem potencial. A gente analisa essa sua área, ver se tem alguma ameaça de desmatamento, se tem serrarias próximas, se tem histórico de desmatamento, se já pegou fogo muitas vezes, se tem muitas comunidades ao redor, estradas que podem escoar essa madeira. Então, tudo isso é analisado. E aí a gente entende quando um projeto fala, puxa, esse aqui está realmente sofrendo muita ameaça de desmatamento, ele já teve invasões comprovadas, etc. Aí sim, a gente fala, ok, tem potencial, coloca para dentro de casa, faz-se uma análise documental judiciária, né, legal da terra. Então, a gente tem um time jurídico dentro de casa, a gente tem 10 advogados dentro da Carbonext, que analisam toda a parte documental. Então, pega esse título dessa terra, analisa a cadeia dominial, quando ela foi destacada do governo, quem comprou de quem, se existe uma segunda matrícula, se não existe, porque a gente tem muitos problemas fundiários na Amazônia, né? A gente sabe que o Brasil é super complicado essa questão, então a gente quer garantir ou amenizar ao máximo a chance de ter qualquer problema fundiário nessa terra. Aí, passado esse crivo, né, de documentação legal, a gente entrega o bastão para o time técnico. Então, o time técnico dentro da Carbonext, a gente tem mais de 50 engenheiros florestais, ambientais, antropólogos, cientistas sociais, diversas formações. Então, esse time ele é selecionado, cada time é composto de 5 pessoas, então tem um diretor né, técnico que acompanha esse time, um gerente técnico, uma pessoa especialista em sistemas de informação geográfica, de SIG, imagens de satélite, etc., uma pessoa especialista em social, a parte social do projeto, e um
analista mais júnior ou pleno que fica ali junto com essa equipe. Então, esse time recebe esse projeto, fala, agora vocês estão aptos para desenvolver. Já foi passado pelo crivo, né, de documentação, etc., análise de viabilidade, e aí ele desenvolve. Quando a gente começa a desenvolver, o time social vai para a área, mapeia todo ao redor da área que você falou, né? A gente tem projeto em 1,6 milhões de hectares na Amazônia, mas um projeto, ele abrange muito mais que a sua própria área legal. Você tem uma área de referência ao redor que você influencia de certa forma, então você tem que tomar conta dela também. Então esse time social mapeia toda essa região, vai nas comunidades, faz um levantamento do que tem lá, um censo mesmo, né? Quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, se tem escola, se não tem, se tem acesso a saneamento, se tem acesso a postos de saúde, se já foram vacinados, faz todo um levantamento social. E aí a gente segue a metodologia que é internacional, né? Como é mercado voluntário, a gente segue a metodologia do Verra, toda uma metodologia científica, etc. Então, todos os técnicos desenvolvem o projeto, monitoram essa área, e aí o crédito de carbono, Lorival, ele vem como safras. Então, todo ano, quando eu comprovo que eu não desmatei, que eu evitei que aquele desmatamento fosse ocorrer na área, eu consigo, chamo a auditoria de novo, tudo é auditado, altamente auditado e documentado, e aí esse crédito que você conseguiu evitar, esse desmatamento que você conseguiu evitar que acontecesse, esse ano ele vira um pouquinho de crédito de carbono, você libera essa quantidade, e aí sim você pode vender os créditos. Então, todo ano você tem que chamar uma auditoria para ver o que está acontecendo. E aí a Carbonext faz isso, ela faz desde a prospecção da área até a venda do crédito. Aí quando a gente gera o crédito, a gente tem um time comercial que negocia com o mundo inteiro. A maioria das pessoas que compram, 80% é Europa, então a gente vende bastante para fora. E a gente vende o crédito, enfim, e os benefícios retornam para a terra, né? A gente tem uma regra aqui que 70% desse valor desses créditos ficam na região. Então, eles ficam ou para o dono da área, ou para a comunidade que é dona da área, se for uma RESEC, se for uma comunidade indígena, uma população tradicional, e 30% vai para a Carbonext por todo esse trabalho, né, de desenvolvimento do projeto e acompanhamento. Nossa equipe acompanha constantemente os projetos e monitoramento da área também por satélites. A gente tem um sistema que chama Monitora Carbon, que fica monitorando todas as áreas. Quando tem alertas de desmatamento, a gente avisa as pessoas locais, e eles seguem os protocolos, enfim, tem todo um sistema aí de amparo para que você consiga entregar suas safras, né? Senão não adianta nada. Então, o Carbonext faz isso. A gente vai desde a prospecção até a venda desse crédito de carbono. Você citou a metodologia internacional do Verra. O que é isso? Então, o Verra é uma registradora de projetos, né? Como ela é do mercado voluntário, existem algumas, tá? O Verra é a principal, hoje em dia. A gente tem o ACR também, que é uma outra, tem o Gold Standard, também é uma outra certificadora. Enfim, a gente tem alguns que foram consolidados internacionalmente, usando metodologias científicas e aprovadas, e aí você submete o seu projeto para esse registry que a gente chama, né? Esse registrador. E ele tem os crivos deles, tem também um corpo técnico, etc. Depois de passar pela auditoria de terceira parte aqui, você manda para o Verra. Ele também tem um corpo técnico que analisa esse projeto e vê se você seguiu realmente toda a metodologia, se o auditor pegou toda a documentação, etc. Aí ele registra o seu projeto nessa plataforma, é uma plataforma mesmo internacional, seu projeto fica registrado, e aí lá você consegue enxergar quantos créditos você gerou por ano, e você consegue também enxergar para quem você vendeu esses créditos. Fica tudo registrado para que não haja dupla contagem, dupla venda, e esses créditos realmente sejam, né, aposentados quando a gente vende. Que aposentado é retirado do mercado, ele já foi utilizado. Então tem isso também. Quer dizer, Tem. qual seria, então, o período desse processo? Porque a gente imagina assim, tá, se você tem uma área nova que então foi, digamos, reflorestada ou que, enfim, de alguma maneira passou a capturar carbono, coisa que não fazia antes, e daí vem o crédito. Mas isso tem um tempo, então, de validade? Como que é essa questão? Ele não tem... tem várias questões meio assim né, nesses projetos. Se é um projeto que é de conservação,
ou seja, não estou plantando nada, eu estou realmente só conservando, evitando que haja desmatamento, você consegue anualmente provar isso e já é o seu crédito. E aí você tem, cada ano, o crédito tem barra 2019, barra 2020, ele tem o vintage que ele está sendo correspondente. E aí as pessoas pagam, falam, eu quero vintage 2020, eu não quero um vintage muito antigo, enfim, tem toda uma questão aí de preferências de crédito também, mas ele não perde a validade. Às vezes ele diminui um pouco de valor porque ele é muito antigo, mas ele não perde validade. Se ele foi gerado, ele realmente você comprovou que você não teve essa emissão. Se for um plantio, como você citou, você foi lá, fez um plantio e etc., você vai monitorar esse crescimento, né, de biomassa que você tem ao longo dos anos, e aí com esse incremento de biomassa é o que vira o crédito de carbono. Então é um pouquinho diferente, é o incremento de biomassa, que é essa captura, né, de CO2, que vai virando o seu crédito de carbono. Também não perde a validade, porque você teve esse incremento, ele já virou biomassa, mas tem os vintages do ano que ele foi gerado. Então é assim que funciona como o crédito é gerado e qual é o vintage que ele pertence. E aí isso pode ser considerado hoje já uma commodity, quer dizer, o crédito de carbono é algo que tem um padrão, né, assim, que é igual de qualquer lugar e tem já um mercado realmente, como se fosse bolsas de valores, compras a futuro. Existem créditos que valem mais, lugares que são mais cobiçados. Como que Sim, é essa sim. questão aí? Existe tudo isso. Existe lugar que você coloca o seu crédito para vender, como se fosse uma bolsa, né? Então, existem umas plataformas hoje em dia. Tem uma plataforma em Singapura, tem plataformas que já estão se lançando aí. Então, você pega esse número de registro do Verra, né, que você tem, você anuncia o seu projeto nessas plataformas e você consegue vender por essa plataforma. Não chega a ser uma commodity, porque um projeto é muito diferente do outro, então esse é um aspecto bem importante de ressaltar, Lorival, porque as pessoas falam, uma commodity, tanto faz, vou comprar um crédito aqui, um crédito ali. Teoricamente, sim, uma tonelada de carbono é uma tonelada de carbono, mas existem preferências. Muitas empresas, elas entendem que, como a floresta em si, principalmente as florestas tropicais, elas têm uma função muito importante de regulação climática, né? Ela tem uma função ali de trazer umidade para as outras regiões, para que você possa fazer plantios e gerar alimentos, etc. Se você desregular isso, a gente vai ter tantos problemas, inclusive de fome, migração em massa e etc., que entende-se que é uma coisa que você tem que realmente dar muito valor. Então, muitas empresas, quando vão fazer seu offsetting, né, fazer a sua compensação de emissões, eles preferem créditos florestais. Até porque o apelo social de um crédito florestal também é diferenciado. Não é uma pequena central hidrelétrica que você está gerando energia com água e, ok, você também está diminuindo, né, fossil fuel, você está diminuindo combustível fóssil e tal, e gerando energia com água. Mas não tem a parte de floresta, não tem a parte social, a parte de floresta ela sempre tem as comunidades locais que são envolvidas no projeto, tem benefícios do projeto, enfim. Então, não é uma commodity porque eles têm preços diferenciados. Uma tonelada, por exemplo, de um projeto de PCH, de pequena central hidrelétrica de energia, você vende hoje por 3 a 5 dólares, e um projeto de RED+, de floresta, você vende de 10 a 15 dólares. Então, você vê já que é um preço bem diferenciado. Não dá para a gente generalizar e falar que é uma commodity que, né, tá igual o preço. Então, tem isso. As pessoas, cada vez mais, as empresas, quando elas compram grandes quantidades, Lorival, elas querem saber o projeto que estão comprando. Então, não basta ser floresta. Ela fala, mas onde é o projeto? Mas quais são as comunidades envolvidas? Posso visitar o projeto? Existe até um certo crivo, até uma due diligence que é feita para entender esse projeto, se realmente o recurso está chegando lá, o que é muito legal, porque incentiva as empresas a fazerem projetos cada vez melhores. A gente vai elevando essa barra para que a gente entregue realmente créditos de qualidade e de alta integridade, né? Que é o que deveria ser.
Então, a gente agradece quando as empresas querem entender, elas vão até lá. O BNDES fez essa chamada, né, de compra de crédito e fez uma seleção super criteriosa. A gente participou, eles visitam o projeto da área, eles vão até lá, eles entrevistam as comunidades ao redor, eles querem entender a fundo. Então, assim, é muito bacana você ver o envolvimento das empresas. Elas não estão só comprando um crédito, elas estão querendo entender onde eu estou ajudando, por que eu estou fazendo isso, qual é o objetivo. Então, vai muito além de um crédito de carbono. A gente fala que a transformação social que a gente está levando para a Amazônia, com essas 30 milhões de pessoas que moram lá, né? A gente fala que é pouca gente, que é uma comunidades isoladas, tem muita gente lá, tem muita comunidade lá, e o que está gerando de transformação é tão grande, tão interessante, que eu falo, né? No futuro as pessoas vão querer morar na floresta. A gente vai ter Harvard na floresta, vai ter umas faculdades maravilhosas lá, as pessoas vão falar, puxa, que lugar interessante, integrado com a sociedade. E é assim que a gente vai conservar, se a gente conseguir enxergar essa relação do ser humano com a floresta modificada, né? Não de depredação, mas de interação, né? De a gente realmente utilizar a floresta do modo correto, né? Respeitando mesmo a natureza e o que ela pode oferecer. Acho que quem está te ouvindo, Janaína, entende o entusiasmo na sua voz, porque realmente é uma coisa extraordinária isso que você está descrevendo, né? Diante de todas as questões que existem no mundo, os problemas. A gente vai encerrar esse episódio agora, mas na terça-feira a gente vai voltar, porque eu tenho muitas perguntas para te fazer sobre como as populações tradicionais estão se relacionando com esse mundo novo e também como o mundo velho lá da Europa está lidando com isso. Eu estive agora com a representante do clima da Alemanha, Jennifer Morgan, a gente conversou sobre isso também. Eu quero ouvir a sua reação ao que ela me disse. Por enquanto é só, a gente volta na terça-feira. Janaína, até lá. Obrigada, Lorival, prazer.